Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Marcos Aleixo, esse é o canal Investir e Ficar Rico. E nesse vídeo vamos trazer aqui mais uma análise de acompanhamento CPTS11, o fundo de CRI. A gente já estudou ele aqui no canal, mas desta vez a gente vai fazer o estudo do relatório gerencial que acabou de sair. A gente vai ver como que está a situação do fundo. Mas antes eu gostaria de te convidar para deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Essa é uma forma de você apoiar o meu trabalho e quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele vai divulgar para mais pessoas. Então deixa o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e vamos começar aqui os estudos. Então esse aqui é o fundo que vamos estudar hoje, CPTS11, esse é o código. Se você deseja comprar na bolsa, esse é o código. O valor da cota é R$ 93,45 e a gente pode ver que o dividend yield dele está na casa de 13,38% ao ano. Dividendo é até bom, esse é um fundo high grade, né? E aqui está o gráfico, a gente pode ver que ele caiu muito aqui na pandemia, recuperou um pouco e de uns dias para cá ele está no menor patamar novamente, em torno aqui de R$ 92. Depois da pandemia já teve alguns picos aqui, 104, quase 105, caiu novamente. E aqui a gente vê o valor patrimonial da cota, 92,53, e o preço do valor patrimonial está a 1,01. Então ele está negociando bem próximo do valor patrimonial, 1% só acima, né? E o patrimônio líquido dele é 2,6 bilhões. O patrimônio líquido dele já está bem grande, né? Mais de 2,6 bi. 163.235 cotistas. É um fundo aí que os cotistas gostam muito, né? Fundo aí bem famoso no mercado. Aqui a gente vê a tabela de proventos, ele vem sempre pagando mais de 1. 1,10, 1,8, 1,1 e assim sucessivamente. Vamos dar uma olhada aqui no relatório de abril. A gente vê, né? O administrador é BTG, o gestor Capitania Investimentos. Tem as taxas aqui. 1,05 ao ano sobre o valor de mercado menos custo de administração e escrituração. E aqui tem um resumo dos principais indicadores, comentário do gestor, entre outros, vamos dar uma olhada nele. A gestão já fala que indicadores inflacionários se mantiveram altos no mês de abril. A gente viu aí que os fundos de CRI pagaram mais devido ao IPCA de fevereiro e março. E agora, nova notícia que o de abril também ficou em alta. Então a rentabilidade deve continuar vindo alta aí. Ele fala sobre a reciclagem da carteira, né? Para recompor a parte do juro real. Ele vem sempre fazendo essa reciclagem aí, para trazer mais eficiência para o fundo. Os dividendos de 1,8 por cota, 163% do CDI já descontado o imposto de 15%. Dividendo até bom, né? Nos últimos 12 meses ele pagou 12,52 por cota, que deu 1,04 por mês. Em movimentações da carteira, foram adquiridos 559 milhões em CRIs, a uma taxa de IPCA mais 6,40. Foram vendidos 521 milhões em CRI, a uma taxa IPCA mais 6,55. A diferença é muito pouca, vendeu a 6,55, comprou a 6,40. E as movimentações da carteira desse ativo são muito altas. A gente pode acompanhar os relatórios anteriores que a gente vê que eles vêm movimentando sempre na casa aqui dos meio bilhão aqui por mês. É muita coisa. Fala um pouco sobre o resultado. Atualização monetária incorrida e não distribuída na carteira de CRI está em 40,2 milhões, 1,44 por cota. Pode ser que isso ainda venha entrar por caixa do fundo, né? Venha ser distribuído. Prejuízo não realizado com cotas de fundos imobiliários está em 23,6 milhões. Se não vender, não será concretizado o prejuízo. Se vender, a gente já sabe que vai ser uma perda de capital aí. Negociação na B3, liquidez do fundo, a média de 9 milhões por dia. Muito bom, hein? Número de cotistas na máxima histórica, acima de 163 mil. Então o fundo vem crescendo sua liquidez, o número de cotistas. Alocação de ativos, 65,4% em CRIs, 34,4% em FIIs e 0,2% em caixa. Top 5 maiores devedores: FII Vinci Shopping Center, Açaí, FII GTIs Brasil Logística, FII General Shopping e Via Varejo. São os principais devedores, são empresas conhecidas, fundos imobiliários, né, alguns. E o fundo está com 455 milhões em compromissados, a 17,20% do PL, muita coisa, né?
E essa alavancagem tem um custo CDI mais 0,76% ao ano. A despesa de juros acumulados não realizados com operações compromissadas está em 11,4 milhões, 0,40 por cota. A despesa aí, não realizada. O fundo possui 65% dos ativos divididos em 36 créditos. Ele fala que o segmento com maior percentual de alocação é o de logística industrial, com 39,2% da carteira, 25,7% do total de ativos. Do total da carteira de crédito, 99% foi adquirida a IPCA mais 6,37% e 0,97% a CDI mais 1,5%. Duração 6,7 anos, spread médio 1,84%, taxa média de 13,9% e LTV médio de 62,3%. Tá aí os dados, né? Carteira de fundos imobiliários, alocação em FIIs, 32,8%, renda urbana, 24,9% em logística, 15,6% em lajes corporativas. Eles gostam muito dos FIIs em renda urbana, hein? Top 5 maiores FIIs. 12% dos ativos totais, TRXF, GTLG11, HBRH11, VXXV11 e VVPR11. Exposição por tipo de risco, 44,7% contratos atípicos, muito bom. 15% crédito, 38,3% contratos típicos e 1,9% incorporação. Comentário macro, não vou comentar sobre isso, fala sobre a guerra da Ucrânia, a gente já está careca de saber disso. Alta dos juros lá dos Estados Unidos, inflação mundial, então a gente já sabe que isso está impactando o mercado, né? Em abril, os indicadores inflacionários continuaram apresentando um crescimento acima do esperado. Isso beneficiou o fundo na medida que está exposto em quase sua totalidade ao IPCA. Então a carteira de CRI está quase a totalidade em IPCA e isso traz um retorno maior para o fundo. Quando o IPCA sobe, aí impacta negativamente o valor patrimonial da cota. Então é o efeito inverso. Se as taxas sobem muito, o valor patrimonial cai um pouco e quando o IPCA cair, ele tende a subir um pouquinho para se ajustar. Com o aumento da Selic, houve aumento das despesas compromissadas. Isso aqui é um perigo porque a Selic está só subindo e as compromissadas dele está em CDI, né? Então vai aumentar os custos aí. Aqui ele fala sobre a reciclagem da carteira sem aumento de risco, né? E o fundo apresentava uma taxa média ponderada de aquisição dos papéis a 5,92% a 12 meses em abril de 2021 e hoje esse número está em 6,37%. A gente pode ver que teve um aumento aqui na taxa, né? E após a liquidação de 315 milhões da 12ª oferta do fundo, já iniciamos o processo de desembolso dos papéis apresentado no pipeline da oferta. No mês destacamos em negrito na página 7, a gente vai passar para dar uma olhada lá. Alocação de 11 milhões no CRI EVBI 3, a IPCA mais 6,50, 60,6 milhões no CRI Grupo Mateus, IPCA mais 6,25 e 50 milhões no CRI XPIN 2, a IPCA mais 7,50. Aqui ele fala um pouco sobre os dados da indústria, depois se quiser olhar com mais tempo. Patrimônio líquido do mercado, as ofertas aí, CVM 400. Comparação do CPTS11 com o CDI, a gente pode ver que o CPTS esse azul e o CDI essa barrinha mais clara. Tá batendo aí quase que o dobro do CDI, né? E a rentabilidade comparando o CPTS11 com o CDI, FIX e IPCA. A gente pode ver que ele está bem acima aí dos principais índices aí. Chegamos na página 7, esses que estão em negrito são os investimentos aí da última emissão, né? Grupo Mateus, XP Industrial e o GPA, 3 CRIs aqui. Então essa é a carteira de compras que aconteceu no mês, taxa ponderada IPCA mais 6,40% ao ano. São excelentes ativos que eles vêm comprando, né? Carteira de vendas, eles venderam aqui, taxa média ponderada 6, IPCA mais 6,55%. Esses foram os CRIs vendidos aí. Principais movimentações da carteira, compra de 6,3 milhões HSRE11, via no secundário, né? Compra de 2 milhões no HGCR11, via oferta 476. Venda de 7,7 milhões no VISC, posição adquirida via oferta 476. Provavelmente eles venderam isso aqui no prejuízo, tá? Que a cota ainda está bem desvalorizada, né?
e venda de 1,4 milhões em JPPA11, posição adquirida via secundário. Comparação dos FIIs do portfólio CPTS11 com o IFIX. Então os FIIs que estão na carteira dele tá operando bem acima do IFIX também. Tem um pouco dos relatórios aqui, eles trazem um relatório bastante antigo. E aqui está a demonstração de resultado, mês de abril, 36.655.145. Teve uma receita com renda fixa, né? Com CRI. Ganho de capital, ficou em linha com o mês de março. 16 milhões, ficou bem próximo, né? Rendimento com FII e ganho de capital com FII. Então eles venderam lá o VISC 11, né? E teve um ganho de capital aí. 311.422. As despesas do fundo, teve um resultado aqui de 30.028.972. Distribuição de 30.265. Então eles distribuíram um pouquinho a mais do que o resultado, né? Deu 1,08 por cota. Tem 0,01 centavinhos ainda, ou somente, né, de lucro, reserva de lucro acumulada aí para distribuição. E aqui a gente vê a quebra de resultados, a gente pode ver que o ganho de capital, que é essa barra azul escura, representa o maior percentual de retorno. Então se um mês eles não conseguirem gerar esse ganho todo de capital, pode ser que venha ficar desfalcado aí, esse dividendos aí, pode ser que venha cair. O rendimento com CRI 0,40 e o rendimento com fundos imobiliários 0,30. E o ganho de capital com CRI, né, é 0,60. Representa mais da metade aí do retorno do fundo. Resultado por cota, a barrinha azul, e a distribuição, barrinha cinza. A gente pode ver que ele vem distribuindo praticamente o valor aí do resultado, né? Tem meses que ele segura alguns centavinhos, tal, mas nada demais. Sempre pouquinho, eles estão suando a camisa para manter esse rendimento aí de R$1 por cota. Exposição por segmento: logística industrial 25,7%, shopping 21,7%. Aí tem aqui varejo, comercial, hospital, residencial, liquidez e fundos imobiliários 34,4%. Então a carteira de fundos imobiliários representa uma porcentagem relevante aqui. E aqui a gente pode ver a exposição por devedor principal, fundos imobiliários 34,4%, FIVINCE Shopping Center, VISC 11, 7,7%, é o maior percentual aqui. Depois vem Açaí, FI Brasil Logística, FI General Shopping e assim sucessivamente. Exposição por indexador, 64,8% IPCA mais 6,37%, liquidez 0,2%, CDI mais 1,50%, 0,6% somente. Então, a IPCA está liderando aqui a carteira, né? E aqui está o resumo da carteira de CRI. A gente pode ver que logística industrial 25,7%. Em seguida aqui vem o shopping, depois varejo e assim sucessivamente. Volume investido mais de 2 bilhões, né? Duração 6,7 anos. E a taxa ponderada da aquisição total 6,37%. E o LTV médio 62,3%. E aqui a gente viu o resumo total da carteira, contemplando todos os segmentos: logística industrial, shopping, varejo, comercial. E aqui embaixo começa a quebra por segmento. Primeiro aqui é o comercial. Se quiser olhar aqui por segmento: shopping, hospital, logística industrial, varejo, né? E residencial. Loteamento também tem um pouquinho aqui. E a carteira de fundos imobiliários, pode ver que ele possui 3,7% do TRXF, GTLG 11 3,3%, HBRH 11 2,3%. O interessante desse fundo é que ele tem acesso a alguns investimentos que o investidor comum não tem. Alguns fundos aqui a gente não tem acesso, né? Esse pelo menos eu não conheço. Tem mais alguns aqui também que eu não conheço. Costuma ser fundos restritos a investidores profissionais, né? Institucionais. E aqui do lado direito tem a porcentagem dos FIIs detidos pela mesma gestora. A gente pode ver que tem alguns fundos imobiliários que a gestora tem 100% deles, ó. 57 desse, 74 desse. No TRXF mesmo, ele tem 35,7%. A gestora como um todo manda no fundo aí. E assim você pode olhar um por um. A exposição por tipo de risco: crédito 15,1% somente, né? Muito pouco, pequena parte.
Contratos típico 38,34, atípico 44,72 e incorporação 1,93. Por segmento, logística, laje corporativa e renda urbana, as 3 maiores posições. E aqui ele fala um pouco sobre as operações compromissadas. Ele explica um pouco aqui. O fundo realiza a venda de títulos com compromisso de recomprá-las novamente. Ele explica um pouco aqui sobre a questão da alavancagem. As operações concluídas no mês 85.629.946 e operações em andamento, todas essas aqui, 443.435.108. Então aqui estão as operações em andamento, né? E aqui estão as despesas acumuladas e o saldo no momento. As despesas está mais de 11 milhões já com essas compromissadas aí. E aqui tem um descritivo, né, dos ativos. Esse aqui é o devedor ao Grupo Pão de Açúcar. Aí tem um comentáriozinho aqui. Não vou passar aqui por todos. A gente já passou em outros vídeos. São empresas muito boas, né? Redditor, alguns fundos imobiliários aí na carteira. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse ativo, se você investe ou pretende investir, e o que você acha dele. Comenta aqui abaixo qual que é a sua opinião. E no mais, esse é um fundo de CRI, né? Bem famoso aí no mercado. Eles continuam aí com essas operações compromissadas aí de quase $500 bilhão. Isso assusta muitos investidores e eles estão dependendo muito dessas negociações para pagar esse rendimento que está acontecendo aí em torno de R$1, um pouquinho aí por cota. A meu ver, tem um risco aí de uma hora ou outra esse fundo não conseguir entregar esse rendimento devido a essa necessidade de negociações que eles têm todos os meses. O fundo passou por uma emissão aí, no meu ponto de vista, deveria ter reduzido essa alavancagem e acabado com isso, mas o investidor não tem poder sobre o fundo, né? Se você investe, você precisa aceitar o que a gestão vem fazendo. Se você não concorda, a única coisa que você pode fazer é sair do ativo. No mais, eu gostaria de agradecer a sua audiência. Se assistiu até aqui, não deixou o like, deixa o like. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva e até o próximo vídeo.